Fala aí, galera. Bom dia novamente. Tranquilo aí todo mundo, né? Só arrumar um negocinho aqui para que possamos começar aqui a nossa aula. Deixa eu só arrumar aqui. Rapidinho aqui. Vou começar aqui. Só trabalhar a questão do Brasil territorial, da continuidade ao que nós estávamos trabalhando, beleza? Falei para vocês que nós estamos trabalhando com esse material aqui para servir de apoio, tá? Lembrando que nós estamos no livro 3, volume 3, tá? Geografia. Trabalhando no volume 3. Beleza? Estamos trabalhando a formação do território brasileiro e falando das atividades econômicas, né? Em relação a cada momento, os locais, né? Falou sobre a questão das drogas dos sertões, né? Falou sobre a questão isso aqui é importantíssimo, tá? Não esqueça o arquipélago econômico, né? Essa questão, esse fator aí que é importante, o arquipélago econômico, né? Onde desenvolver a economia em cada região. Lembra das economias cana-de-açúcar, pecuária, mineração e drogas do sertão, tá? Onde mostra a localização de cada um dentro desse contexto aqui. Boa tarde, bom dia. Então vamos lá então, né? Então eu estava falando para vocês a droga do sertão, né? E isso aqui é interessante, o nome da guerra justa, a quantidade de pessoas que morreram, né? Em prol dessa ideia de que seria justo matar os índios para a questão do quê? De uma expansão, para que houvesse ali, então, um desenvolvimento econômico, beleza? Pecuária, regiões Nordeste, Sul, Sudeste e Nordeste. A pecuária ostensiva, né? É extensiva, tá? É extensiva, tá? Onde o gado era expulso dos engenhos e ao longo do Rio São Francisco várias fazendas de gado surgiram, tá? É interessante, galera. Por que eram expulsos dos engenhos? Para não desenvolver um tipo de economia o quê? Diferente, para não atrapalhar, né? Imagina, o que pega é a questão da agricultura canavieira, para fazer o quê? Para desenvolver o açúcar. De repente, eu tenho um outro tipo de economia, atrapalha. Então, ele vai ser expulso, né? E vai desenvolver a pecuária, essa pecuária extensiva, às margens do Rio São Francisco, tá? Tanto que talvez você vai ver algumas questões de prova depois lá na frente, você vai ver que ela vai ser apelidada, o Rio São Francisco vai ser apelidado de Rio dos Currais. Várias fazendas de gado surgiram, né? Então você tem essa interiorização. A expansão territorial seguiu a trilha das fazendas de gado, né? Então, enquanto as fazendas vinham entrando para o interior, né, o gado estava rompendo, indo embora, né? Lembrando que esse gado, nesse exato momento, era para abastecimento interno, né? É diferente da pecuária hoje, tá? Que a pecuária hoje, nossa, não só o mercado interno, mas o mercado externo. Mas naquele momento era a pecuária voltada para o mercado interno. Por isso eles não queriam que atrapalhasse a agricultura canavieira, porque não tinha interesse, né? O Brasil não tinha uma população muito pequena, né? Não tinha esse mercado consumidor. Então hoje a pecuária já tem uma outra importância na economia, né? Dos estados e na economia nacional. Porque essa pecuária é voltada para o mercado externo também, tá? Sudeste, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, a pecuária no Sudeste esteve ligada ao tropeirismo e à extração de metais preciosos. É interessante isso aqui. O que é esse tropeirismo? Era aqueles que faziam as viagens, né, do sul para trazer o quê? Esse gado para abastecimento, né, principalmente no período da mineração, tá? Então, olha aqui, esse fator é importantíssimo lembrar. Alguma dúvida? Flávio? Mandou dúvida? Alguma dúvida? Manda aí. Então, essa pecuária, ela sai, então, esse movimento do sul, tropeirismo, tropeiro, tá? Tanto que tem um nome, feijão tropeiro, acho que eu falei para vocês em alguns momentos. Aí você tem aqui, galera, Sorocaba, Taubaté faziam parte da rota dos tropeiros.
com feiras importantes, muares e gados, né? Ou seja, então começa a desenvolver até um comércio de venda, né? Um comércio desses produtos. Lembrando que essa questão aqui, ó, a atividade econômica que levava tropas de muares e gado para outras regiões, Minas Gerais e São Paulo, favoreceu a colonização com o surgimento de muitas cidades, Viamão, Vacaria, Paraty e Sorocaba. Interessante. Por que surgiram essas cidades, né? Porque eram pontos de apoio para essa galera. Que jeito que esses pontos de apoio eles pararam, né? Paravam para alimentar, para descansar. Então, eram povoados que vão surgir o quê? Cidades, tá? Então, é importante lembrar esse fator dessa questão desse desenvolvimento, né? Então, você vai ver essa transformação. Algumas cidades vão desenvolver devido à questão econômica. Nós temos dois tipos de surgimento de cidades, né? Tem a questão da cidade que ela nasce espontânea, esse é um exemplo de maneira espontânea, né? De repente, no primeiro momento, antigamente, ele era debaixo de uma árvore, onde o pessoal parava para descansar. Logo, aquele local vira um povoado, tá? Do povoado vira uma pequena cidade, porque vai ter um comércio, porque sempre para ali, alguém vende uma comida, começa um mercadinho, e ali começa a nascer uma cidade. Então, ela nasceu de maneira o quê? Espontânea, beleza? Mas eu tenho também as cidades planejadas, tá? Onde as cidades vão ser planejadas. Um exemplo, Goiânia, que é um exemplo nítido de cidade que planejada, mas foi planejada na década de 30 para 50 mil habitantes, hoje tem 1,4, quase 1,5 milhões de habitantes, tá? Então, ela foi planejada, mas de fazer um grande outro replanejamento, né, para desenvolver a cidade. Então, essas cidades aqui que nasceram, elas são chamadas de cidades o quê? Espontâneas, tá? E é muito comum no período colonial, questão de cidade de Goiás, Ouro Preto, tá? Aí, quando eu falo de planejado, você lembra de Goiânia, Palmas, Belo Horizonte, Florianópolis, Curitiba, beleza? Eu já tenho cidades planejadas, diferente do contexto. Primeiro vamos fazer isso, então elas foram todas organizadas para que nascesse essas cidades, beleza? Mas mesmo sendo planejada, tem vários problemas, né? Por ter sido planejada, vai ter um grande desenvolvimento econômico muitas das vezes, e isso vai atrair muita gente. E essa atração de pessoas favorece aí, então, uma desorganização da cidade. Vou mandar agora. Mandar agora. Só ver se a tecnologia vai dar certo aqui, tá? Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Dá certo aqui, eu já envio para vocês agora. Vocês vão falar para mim se abriu aí. Se abriu. Lembra que isso aqui é só para TV de apoio, né? Desculpa aqui. Peguei um negócio errado aqui. Vai servir de apoio para vocês fazerem, dar continuidade no estudo. Lembrando, nós estamos no livro aqui, tá? Voltando aqui, por favor. Manda um oi para me enviar para vocês aí, só para aí, que aí dá certo aqui. Vê se apareceu para vocês aí. Se apareceu. Abre aí, vê se abre. Beleza. Não só se apareceu, se abriu. Galera, tem alguém que está com o microfone aberto aí. Fecha para nós, por favor, para dar continuidade à nossa aula. Beleza, então foi massa. Galera, então voltando aqui ao nosso contexto da nossa aula, então você tem esse momento aí, né? Aí você tem a questão da pecuária, né, galera? Olha aí. Vocês lembraram de que essa imagem aí? Vocês lembraram de que essa imagem aí? Essa imagem, olha aí, a questão do carro de boi, né, cara? A importância do carro de boi para levar uma grande... Só para vocês terem uma ideia, o carro de boi foi uma grande revolução, né? O gado levando... Então, muito maltratado, muitas vezes, os animais naquele exato momento, né? Mas você tem aí, ó, a questão do carro de boi. Quando eu vejo o carro de boi, eu só lembro de Trindade, né? Que agora, no final de junho, agora já era para ter a festa de Trindade, e esse ano, não, né? Não vai ter, como não teve o Fogaréu, como não teve a de Perinópolis, como não teve pecuária, não vai ter nada nesse ano. Mas vida que segue, vamos embora aqui. Mostra aí a quantidade de mercadoria, né? Os maus tratos, né? Até hoje, né?
Nós temos aí um sistema, galera, que é interessante quando fala de Goiânia. Goiânia, muita gente de fora pensa que Goiânia é uma roça, né? E você tem pouco tempo, tem ainda em Goiânia também, tem Goiânia, você tem carroça andando, né? Como meio de transporte. Na década de 80 era muito comum, era grande quantidade de carroça, poder fazer fretes para levar algum tipo material de construção para algum local, até mudança, eram feitos de carroças, né? Então, você vê muito comum, até pouco tempo, década de 90, você ainda tinha um chiqueiro dentro de Goiânia, cidade de Goiânia, chiqueiro. Então, você vê esse processo dessa transformação, onde muito Goiás, aqui em Goiás tem muito isso, Goiânia tem muito pé na roça, né? Nós temos muita essa ligação com roça. Se não é você, é seu pai, sua mãe, seus avós, direto ou de maneira indireta, nós temos um pé na roça, né? É muito forte esse contexto do homem do campo. Olha aí a quantidade, né? Uma foto aí, preto e branco, perfeita, né? Dos tropeiros, né? Não sei se eu falei para vocês, galera. Uma das fatores que eles traziam também, não só o gado, mas traziam carne do sul, né? O charque. O que é o charque? É a carne, mas é a carne seca, né? Não sei se alguém já viu a carne seca mesmo, galera. Ela seca de tal maneira, ela vira, parece uma pedra, porque tem gente que come ela crua. Eu já comi a carne crua já, de tão seca que é. Se você bater ela, ela quebra, é tão seca, seca mesmo. É o charque, né? Então trazia para alimentar a região aqui da região central, da questão da época da mineração, né? Então o que acontece? Muito boa. Então o que acontece, galera? Eles pegavam essa carne e muitas das vezes colocavam aqui entre a cela e o animal, entendeu? Para ela não ficar, porque não tinha. Professor, por que não vinha em carro frigorífico? Porque não tinha carro frigorífico naquela época, né? Me ajuda aí, né, galera? Século XVIII, né? Então, o que acontece? Colocava essa carne entre o animal, entre a cela e o animal, né? E o cara vinha sentado em cima da cela, né? Isso para quê? Porque a viagem era muitos dias demorada para que essa carne não ficasse muito seca, né? Para que ela, tipo assim, que fosse dando aqui meio que uma temperada, entendeu? Imagine vocês, era uma das maneiras que eram feitas, né? E aí mostra, né, galera, a situação deles, sempre dos tropeiros, o processo. Olha aí, olha a questão da viagem aí, galera, ó. Saía do sul aqui, né? Olha aqui. E aí fazer esse processo até chegar onde? Em São Paulo, cara, tá? Então era o processo saindo do sul. Essa pecuária estava no sul, tá? Então é muito importante ver esse processo da pecuária no Brasil, tá? Tranquilo aí? Opa, desculpa aqui, voltando aqui. Missões jesuíticas, religiões sul e norte. Os aldeamentos surgiram além da linha das Tordesilhas, né? Essa galera, muitos índios fugiram, né, galera, para o interior devido à questão dos ataques, tá? Então, vai acontecer esse processo e os jesuítas vão em busca, né, essa questão de protegê-los. A catequese protegia os índios e os bandeirantes não gostaram, tá? Então, protegia por quê? Porque, na verdade, galera, tipo assim, ó, os jesuítas falaram assim, ó, ninguém vai escravizar os índios, né? Ninguém vai colocar a mão nos índios. Então você vai ver esse processo aí de catequização para ter conhecimento, né? São chamados índios ladinos. Ladino, não é latino não, galera, ladino. Ladino, ladino. São os índios chamados endoculturados, que vão sofrer um processo de endoculturamento. Catequizava os índios, né? Então vai catequizar, ó, é essa maneira a regra. Mas por que catequizar? Era uma maneira de quê? De, tipo assim, endoculturar, mudar, ele vir para o lado, para a minha cultura, porque você pega o índio no primeiro momento, ele não era monoteísta, ele era politeísta, acreditava em vários deuses, né? Então os portugueses chegavam e falavam assim, índio, vai pegar aquilo para mim, eu falei assim, não, o Deus da água falou que não pode. Eu falei, não, mas pega lá, não, o Deus do sol, o Deus da terra, o Deus... Fala assim, nossa, que tanto de Deus é esse? Eu tenho que catequizar esses caras, beleza? Então, ó, tem esse aqui, beleza ou não? É ele que manda em tudo. Eu tô aqui para salvar a sua alma, né? Aquele exato momento, né? Mas aí já as missões jesuíticas vêm para quê? Para catequizar os índios, para protegê-los, né? Para te tornar, entre aspas, cuidado que eu tô falando, entre aspas, civilizados na visão europeia. Tá entendendo? E os bandeirantes não gostavam. Não gostavam por quê? Porque, pô, esses caras vão ter conhecimento, né? Tem uma proteção de quem? Por parte da igreja. E isso não é bom. É um pouco parecido com o que eu falei a aula passada para vocês, né? O governo investir em educação, né? Tipo assim, um investimento em educação não gosta, né? As missões eram atacadas para a obtenção de índios. Olha aí.
Mesmo assim, os bandeirantes o quê? Atacavam, né, essas áreas para quê? Para pegar os índios, que são as bandeiras de aprisionamento, né, galera? Infelizmente, esse contexto. Galera, deixa eu perguntar um negócio para vocês aí. Coloca no chat aí, que eu sei que vocês sabem. Por que escolheu a mão de obra do negro e não do índio? Pensa comigo. O índio estava aqui, né? Tava mais fácil esse processo. Mas não, eles preferiram a mão de obra de quem? Do negro, né? Que estava lá na África. Por que isso? Alguém sabe me falar? Porque eles preferiram a mão de obra do negro africano e não do índio que estava aqui no Brasil. É, beleza. Galera, tem essa teoria que eles recusavam o trabalho também, né? Se organizavam. Tem essa também que eles conheciam o território, né? Falava, tem essa ideia também que o índio era preguiçoso, mas só que aí não é, tá? Essa teoria não é que o índio era preguiçoso, galera. É que, na verdade, o índio não tinha essa visão de excedente. Ele trabalhava com o objetivo de quê? Plantava de manhã para comer à tarde. É outro fator que fala que não é verdade, que eles também não tinham uma resistência, tá? Mas eles tinham resistência sim, tá? Mas só que o fator é o seguinte, vamos lá, peraí. Porque os negros não eram considerados humanos e eles ainda não queriam salvar. Tá, mas deixa eu falar um negócio para você. Esse discurso de salvar a alma, ele não ocorreu só no Brasil, não. Ele ocorreu também na África. Então, onde ele chegava, eles falavam assim, ó, viemos com a missão para salvar a alma de vocês, tá? Então, tem esse fator de salvar a questão da alma. Tem esse fator que falaram que eles eram preguiçosos, não queriam um corpo mole? Tem. Tem esse fator que eles falaram que eles tinham conhecimento do território? Tem. Tem o fator que, desculpa, que eles não eram fortes, né? Não tinha estrutura. Tem, mas deixa eu falar um negócio para vocês, galera. O fator é o seguinte: o índio, ele só era mão de obra, tá? O negro, ele era mão de obra e também o quê? Mercadoria. Ele tinha valor no mercado o quê? Externo. Essa é a diferença. Por isso eles deixaram o índio de lado e foram pegar o quê? Os negros. Porque o negro não era só mão de obra, era uma mercadoria. Entendeu? Tanto que alguém falou essa questão. O negro não era gente, ele era considerado um animal. Então eu pegava e o que? Comercializava. Beleza? Por isso nós falamos na primeira aula em relação à questão do racismo. Até hoje é um processo histórico, está relacionado a esse contexto aí. Beleza? Aí tá os processos, né? Os locais também de aldeamentos, os locais que foram atacados, né? Em relação à questão dos dos índios, pelos bandeirantes, perdão. Beleza. Bandeirismo, São Paulo, Rio Grande, São Vicente em decadência, buscava-se alternativa econômica de sobrevivência. Era São Vicente e São Paulo, viu? Então ela estava em decadência profunda, precisava de quê? Dinheiro. Então resolveu-se então entrar no interior do Brasil, tá? Vou buscar ali o quê? Vou buscar ali a minha riqueza. Então eles foram atrás de quê? Da mineração. Procurar metais preciosos e capturar o que? Negros, tá? Esse era tudo vai cair. Tudo que eu estou falando aqui, que eu estou explicando, vai cair, tá? Aí os bandeirantes, né, galera? A imagem forte desse contraste do bandeirante, principalmente, vocês já viram falar aqui em relação à questão de Goiás, interessante as roupas, né, galera? Aqui, ó, iconografia busca representar um paulista de herói bem vestido com botas de couro e munido de armas de fogo. Muito diferente do homem que habitava o Planalto de Piratininga, efeito a influência indígena. Então, galera, então era muito representado dessa maneira, né? Olha aqui, tipo assim, um cara bem vestido, né? A situação, olha aqui, ó, olha a situação, bem vestido, tá? A situação dele,
Só que não vai cair só essa matéria, né? Vai cair algumas coisas lá de trás também, relacionada à questão do. Mas eu vou estar fazendo uma revisão, tá? Pode ficar tranquilo. Vai cair lá falando sobre a questão do contexto de hidrografia, né? Aquelas questões, mas eu vou estar fazendo uma revisão no geral, tá? Beleza? Pode ficar tranquilo. Então, nós temos aqui esse bandeirante nessa situação aqui, que é mostrado, mas a realidade é essa aqui, ó, descalço, com um pano, mas essa é a imagem para mostrar a questão de poder, né? Aquele bandeirante ali na Avenida Goiás, que bom, isso é bom, importante. Aquele bandeirante está ali na Avenida Goiás, galera, que é um pouco parecido um pouco com essa imagem, né? Só que ele está com uma bandeja de mineração. Porque a história fala que o bandeirante chegou às margens do Rio Vermelho ali e falou pro índio, né? Ô índio, cadê o seu a mineração, o seu minério, o ouro, né? Se você não contar, eu vou colocar fogo na água. Então ele pega uma sua cuia, coloca aguardente, coloca fogo. Vocês lembram desse processo aqui, né? Então nós temos esse processo aqui que vai estar falando aqui, tá? Nós temos o contexto aqui, galera. É aquele bandeirante que está ali na Avenida Goiás, ali com a Anhanguera, ele marca muito bem a questão do poder paulista aqui na região que na região central, beleza? Então é importante lembrar esse fator, tá? Em relação a essa questão do bandeirante aqui, tá? Aquele bandeirante ele quer marcar o poder da questão de São Paulo aqui no estado que de Goiás, tá? Por isso que é colocado dessa maneira, beleza? Vamos passar aqui para frente aqui, tá? Só pegar um negócio aqui, rapidinho. Peguei aqui. As entradas, expedições patrocinadas pelo Estado português, expedições privadas, né? Então você tem dois momentos, né? Tem as privadas também, importante. Bandeirantes saíram de São Vicente, entravam pela mata em busca de índios, metais preciosos e negros fugitivos. Foram importantes agentes da interiorização do Brasil, tá? Então esse fator é válido, tá? É muito válido por causa dessas questões. Galera, vamos deixar para comentar depois, vamos participar da aula que é importante, tá? Fica quietinho aí, vamos deixar que é importante a gente participar da nossa aula aqui, tá? Depois a gente descobre quem que é. Vamos embora. Então, as expedições patrocinadas pelo Estado português, bandeiras, expedições privadas. Então, galera, então eles tinham o aprisionamento dos escravos. Quem que são esses escravos, né? Os fugitivos, né? Galera, quando eu falo de escravidão, você lembra desse processo que é importante, né? Os irmãos vieram para cá, né, da África, e ficaram nos locais ali onde? Ficaram ali naquelas regiões, né, galera? Nas senzalas, claro, e tiveram muitos movimentos, né, galera? Muitos negros. Quando fala na história da escravidão, parece que não teve. Parece que o negro aceitou a escravidão. E não é verdade, né? Teve muitas rebeliões contra a escravidão, né? E algumas maneiras era fugir, né? Onde eles fugiam para áreas afastadas, de difícil acesso, né? Hoje chamados quilombos, tá? Então, eles fugiam para áreas afastadas, de difícil acesso, chamado quilombos, né? Onde o quilombo mais famoso é o chamado quilombo de Palmares, tá? Quilombo de Palmares. Coloca no chat aí se alguém sabe em qual estado fica a área onde foi quilombo de Palmares. Coloca aí se alguém sabe aí no chat aí. A pergunta, em qual estado, tá? Fica a área onde foi o quilombo de Palmares. Coloca aí. Né? E aí eu falando para você nesse contexto aí, eles fugiam, né, galera? Então era maneiro. Falam que quilombo de Palmares chegou a ter quase Nordeste, não, eu quero estado, tá? Agora eu vou estar falando para vocês, vai jogando aí, galera. Então é interessante esse fator, porque eles falam, eles fugiam da situação, e aí você tem o quilombo de Palmares, teve milhares de quilombos, o mais famoso foi de Palmares, que fala que chegou a ter 40 mil pessoas, e aí tinha Zumbi, né, líder do quilombo de Palmares, tá? Vou falar para vocês aqui onde está, vou dar uma olhada aqui se alguém acertou. Galera, não é Pernambuco, viu, galera? É Alagoas.
Alagoas, tá? Onde foi o quilômetro de Palmares é Alagoas, tá? Não, não, é Alagoas, beleza? Um local chamado Serra da Barriga, tá? Muita gente pensa que é Pernambuco, outros pensam que é Bahia, tá? É em Alagoas, beleza? É onde foi o quilômetro de Palmares, tá? E aí, galera, tem aqui, os bandeirantes saíam de São Vicente, entravam pela mata em busca de metais preciosos e fugitivos. Então, uma maneira de se manifestar contra a questão da escravidão era fugir para essas áreas afastadas, de difícil acesso, chamados quilombos, né? Aí você tem aí, era fugir, né? Outra maneira era se rebelar, tá? De que maneira? Não ir trabalhar, quebrava ferramentas, botavam fogo na plantação, entendeu? Outros também chegavam as mulheres fazerem aborto, suicídio, tá? Tudo isso acontecia, tá? Então, era a maneira de se rebelar sobre a questão da situação do quê? Da escravidão, beleza? Olha aí, a Anhanguera, né? Parece a imagem do Anhanguera, a questão do diabo velho. Olha a história contada aí, olha a cuia pegando fogo aqui, as margens do Rio Vermelho, tá? O índio, onde está o ouro? Se você não contar, eu vou colocar fogo na sua água, né? E ele vai e coloca fogo no aguardente, em uma cuia, né? Mostrando a questão da importância. Vamos parar de falar palavrão aí, tá? Vamos falar palavrão aí, não, beleza? E aí mostra, galera, esse processo aí onde eles falavam aí essa questão da estrutura, tá? Essa questão da estrutura desse bandeirante, tá? Nós temos aqui, galera, olha a situação aqui, triste pra caramba, né? O processo, o capitão do mato, né? Muitas das vezes chamado capitão do mato. Isso aqui é a questão do momento de aprisionamento, talvez, ou botando os escravos para trabalhar, né? Galera, quem não assistiu, se você puder, eu quero indicar 2 filmes nesse contexto dessas manifestações que estão acontecendo hoje nos Estados Unidos, né? 2 filmes importantes, interessantíssimos, que é 12 anos de escravidão, tá? Quem não assistiu, assista, anota aí, 12 anos de escravidão. E o outro filme é Corra, tá? Eu acho que os dois tem no Netflix, galera. Corra também é um outro filme interessantíssimo, que você vai ver um contexto do racismo estrutural, tá? Quem não assistiu, assista, cara. Na hora que você estiver querendo descansar a mente, vai lá, assista lá, que é muito importante, tá? Que é massa, principalmente 12 anos de escravidão, mas é muito pesado o filme. Mostra o contexto do que foi esse processo da escravidão, né? Então, voltando aqui, galera, rapidinho, o ciclo da caça ao índio, alternativa econômica aos pobres de São Vicente, tá? Então, era uma alternativa. Com a escassez de negros, a saída foi escravizar os índios, né? Começa a diminuir os negros, né? Porque você tem que entender que a questão do período da mineração, galera, em relação ao espaço geográfico, é muito importante lembrar que nesse momento vai ter um grande crescimento, né? Vai ter um grande desenvolvimento da região do Centro-Oeste, né? Muita gente vai vir para cá, né? A procura do quê? A procura do minério, né? Vai ter essa grande quantidade de gente vindo para cá, vai favorecer aí, galera, um processo de desenvolvimento econômico naquela região, tudo. Mas, de repente, que acontece? Com o declínio da mineração, que é um fator importante, né? Olha aqui, com a escassez do negro, a saída foi escravizar os índios, né? Diminuiu a quantidade de negros, né? E aí você vai ver um processo muito interessante que na época da mineração, porque os bandeirantes trouxeram os escravos para trabalhar na mineração, quebraram e muitos deles o quê? Libertaram os escravos, porque eles não tinham dinheiro para voltar, para trazer esses escravos de volta, entendeu? E esses escravos, então, fugiram formando novos quilombos, tá? Tanto que tem as áreas que são remanescentes de quilombos, tá? Chamados
quilombolas, são chamadas de áreas de quilombolas, que hoje nós temos aí o chamado aqui em Goiás, os mais famosos aqui, os calungas, tá? Fica ali indo para Monte Alegre, na região leste, nordeste de Goiás, né? Então você vai ter ali os chamados calungas, tá? Com a escassez do negro, a saída foi escravizar os índios. Atacar missões permitia encontrar os índios reunidos, catequizados e aptos para trabalhar, tá? Olha o tanto que é interessante, né? Porque olha a importância de catequizados, né? Eles iam o quê? Obedecer, tá? Então, as bandeiras tinham interesse de atacar as missões, né? Porque eu sabia que eu já tinha ali os índios o quê? Que iam me obedecer, ia ser mais fácil esse processo. Aí tem as imagens, né? Desse processo dos ataques. Bandeirismo de contrato. Bandeirantes eram contratados para recapturar os negros e atacar quilombos. Tinha caráter militar, né? Então, você tem essa outra bandeira. Fique esperto, né? Que é em relação à questão, anota aí. Bandeirismo de contrato. Vou dar um tempo para vocês anotarem isso aqui, né? Apesar que eu já mandei para vocês aí, mas isso aqui é importante. Bandeiras eram contratadas para recapturar negros e atacar quilombos. Ou seja, tinha um caráter militar. Era como se eu estivesse contratando um exército, entendeu? Tragam de volta, né? E atacar os quilombos, tá ligado que matar o quê? As pessoas que estavam ali, ou então os líderes, né? Para servir de exemplo. Para servir de exemplo, beleza ou não? Tinha um caráter o quê? Militar, tá? Tinha um caráter militar. O Quilombo de Palmares foi destruído por Domingos Velho, tá? Então esse aqui destruiu, acabou, cara, acabou com toda a questão do Quilombo de Palmares. O objetivo era encontrar metais o quê? Preciosos, tá? Ciclo de prosperação. O objetivo era encontrar metais preciosos. Os bandeirantes encontraram ouro em São Paulo, Curitiba e Santa Catarina. Isso naquele momento, né, que ainda não entraram ainda para o interior do Brasil. Então, os bandeirantes encontram ouro em São Paulo, Curitiba e Santa Catarina. Vai ser esse momento aí que eles vão encontrar aqui mais na região sudeste, até adentrar, até mesmo porque eles não tinham estrutura para adentrar o interior, não tinha conhecimento para fazer esse processo. Descobriu também o ouro de Minas Gerais no século 17 e 18, né? Não só em Minas, né? Logo entra para a questão da região centro-oeste, chegando aí em Goiás. Goiás, não, eu falo Goiás, mas também o norte de Goiás, que hoje é o estado Tocantins, né? Em algumas regiões do Maranhão, e aí você vai ver essa corrida do ouro em grande escala, beleza? Lembrando, galera, que foi esses momentos que acontecem, essas transformações, é considerada uma das marchas para o oeste do interior do país, tá? Que vai ser a questão das bandeiras. E aí, esse momento, eles vão atravessar essa linha, né, imaginária, que é a linha do tratado de Tordesilha, onde vai ser assinado um outro tratado em 1750, chamado Tratado de Madrid, tá? Ciclos de monções. Na cheia, os bandeirantes utilizavam os rios Tietê, Paraná, Paraguai e Uruguai. O que essas monções? Era o período de chuva, tá? Então, eles utilizavam os rios. Teve uma matéria da Globo, já tem um tempo, foi no Fantástico, já deve ter uns 8 anos, que ele mostra esse processo, o caminho feito pelos bandeirantes, né? Interessantíssimo. Tem alguns livros, tem alguns vídeos que mostram essa viagem feita para o interior do país em busca do quê? Dessa riqueza mineral, tá? Lembrando que quando eles chegaram aqui, né, teve uma dificuldade muito grande de encontrar o ouro, né? Lembra que o ciclo do ouro no estado de Goiás, ele não durou muito tempo, não foi? Teve um período auge, né? Mas durou no máximo 50 anos, né? Porque logo acabou o ouro, né? Mas o ouro acabou, foi aquele ouro chamado ouro de aluvião, tá? Que é o ouro que está às margens do rio, chamado ouro de aluvião, que é o ouro que está às margens do rio. Foi esse ouro que acabou, né? Porque, na verdade, eles não tinham técnicas, né, avançadas para retirar esse ouro do subsolo, beleza? Então, por isso que na cabeça deles, naquele momento, o ouro tinha acabado, né? E nós temos aqui outros momentos, eu acho que eu até comentei com vocês em outras aulas lá atrás,
sobre algumas outras regiões do Brasil, onde é muito rico na área de mineração. E nós temos um agora recente, né, há 30, 40 anos atrás, que é a Serra Pelada, no Pará. A quantidade de ouro que foi arrancado ali daquela região, né? Serra Pelada. É uma quantidade de ouro assim, fora do comum. Gente do Brasil inteiro. Uma área que chegou a ter 100 mil pessoas, galera. Tem um documentário no YouTube. Quem tiver interesse aí, depois assista, tá? Um documentário no YouTube fala aí sobre a questão de Serra Pelada. Ele conta lá, desde a primeira pedra que encontrou até o fim do fechamento do garimpo de Serra Pelada, né? Temos outros garimpos também, em outras regiões, mas o maior foi ali, porque eles falam que foi a área onde teve maior concentração de pessoas depois da construção das pirâmides, entendeu? De trabalho braçal, um trem louco. O pessoal cavava praticamente com a mão, porque no primeiro momento não tinham tanta ferramenta. E a quantidade de ouro que foi tirada dali é uma coisa exorbitante, né? A navegação fluvial facilitava o acesso às regiões distantes. Pelos rios eram abastecidas as regiões da mineração. Tá? Significado do bandeirismo. Ampliação territorial. Isso aqui é importante. Ó. Significado do bandeirismo. Ampliação territorial. Fundação de vilas. Povoamento do interior. Avanço sobre terras espanholas, que aí foi o que eu falei para vocês, eles vão atravessar o que? A linha do Tratado de Tordesilhas. O Bandeirante foi importante a agenda da expansão territorial. Então, isso aqui é resumindo o que foi o bandeirismo, né? Ampliação territorial, ampliou por quê? Porque vai aumentar a sua área, né? Vai ampliar, vai aumentar. Vai fundar vilas, porque onde passava, né? Deixava o seu rastro, tinha que parar, desenvolve economia, por isso que chama de vai fundar vilas nesse exato momento, tá? Vai acontecer o povoamento do interior, né? Porque se funda vilas, né? Querendo ou não, vai gente para aquela região, vai para outra, tem que montar algo aqui para servir de estrutura, né? Então você tem aí um povoamento do interior. Avanço sobre terras espanholas, aí é onde que entra o Tratado de Madrid, tá? Esse avanço, né? Eu atravessei o Tratado de quê? De Tordesilhas, perdão. Então eu vou ter um avanço de terras espanholas nesse exato momento, né? O Bandeirante foi importante agente de expansão territorial. Ele foi porque ele expandiu o território, né, nesse processo. Então, o bandeirismo, perdão, ele vai ser muito importante para essa interiorização do Brasil, né, para uma determinada, talvez possa ser considerada a primeira marcha para o oeste, beleza? Olha aí o processo aí, né, a entrada, né? Aí vem aqui expansão oficial, né? Ação da metrópole para impedir invasão estrangeira, tá? E aí você vai ter um outro momento, né? Lembra que eu estou dando aula de geografia na formação do território brasileiro, né? Vocês vão entender. A União Ibérica gerou disputas entre a Espanha, Holanda e França, estimulando invasões no Brasil, tá? A expansão presidiu expulsar os invasores e garantiu o quê? Territórios. Tá? Então você vai ter aí um fator da expansão oficial para proteger o território brasileiro de algumas invasões, né? Como a questão da Holanda e Espanha, que estão invadindo exatamente o território, tá? Deixa eu só falar um negócio para vocês aqui rapidinho. Aqui, ó, na página aqui 5, fala sobre todos esses fatores que nós estamos comentando, tá? Vocês vão dar uma lida, isso aqui é importante para que a gente possa discutir na próxima aula, tá? Minha aula está acabando, tá? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta para fazer? Para a gente na quinta-feira dar continuidade? Tranquilo, né? Beleza. Eu vou estar, a semana que vem, dando continuidade para vocês no contexto desse conteúdo aqui. Tá? Então, o Sacramento no Sul, o objetivo era controlar a bacia platina e garantir o domínio comercial na região. Vou estar explicando esse fator para vocês, essa questão dessa facilidade, né, de tentar dominar essa área. Nordeste, Paraíba ocupada em 1584 para expulsar os franceses. Para garantir a ocupação, foram construídos fortes São Felipe e São Tiago,